Fala aí galera, tudo tranquilo? Meu nome é Dalton Moura e hoje eu estou aqui para responder a duas perguntas que vocês me enviaram pelos comentários. Mas antes disso, roda a vinheta. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta foi enviada pela Gorete Souza e ela disse assim nos comentários: Oi Dalton, parabéns pelo trabalho. Gostaria de sugerir a você em algum momento fazer um vídeo sobre a gente conseguir permanecer sempre na energia da alegria e amor, mesmo nos momentos de intensos problemas. Como você administra a questão de não deixar cair a frequência? Abraços e gratidão. Bom, nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta lá no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Diz assim o texto: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Pois bem, então vamos por partes. Nós vemos que aqui Paulo faz uma pequena descrição do que seriam os frutos do Espírito. E dentre eles nós encontramos exatamente a alegria e o amor, que são aqueles que você busca constância. Agora, se a gente verificar os versículos anteriores, a partir do versículo 19, ele começa a falar sobre as obras da carne. Eu não vou ler eles aqui agora, mas eu vou deixar eles aqui embaixo para que você possa acompanhar junto comigo. Então, depois de falar sobre todas as obras da carne, ele fala sobre qual é a consequência de você viver na prática delas, que é que você não herdaria o reino de Deus. Agora, se você observar a lista das obras da carne que estão apresentadas aqui embaixo, você vai ver que é um contraste muito grande com os frutos do Espírito que nós acabamos de ler. Apesar de que há muitas pessoas que buscam os frutos do Espírito, mas praticando as obras da carne, achando que elas podem te fazer chegar até lá. E, na verdade, isso acaba sendo um grande engano. Vamos pegar um exemplo. Imoralidade sexual. Às vezes as pessoas acham que pela quantidade de pessoas com que elas se relacionam, sejam homens ou mulheres, elas então vão ter alegria, ou elas vão ter satisfação. Mas na verdade essa é uma satisfação egoísta, que também acaba sendo outra obra da carne, porque você só pensa em si, mas você não pensa o que a sua atitude causa no outro. Enquanto Deus ele te chama para você compartilhar a alegria e o amor um com o outro, às vezes, quando você pratica as obras que são ditas pela carne, buscando número de pessoas diferentes ao invés de uma pessoa que você vai dedicar a sua atenção, você acaba então se preocupando unicamente em satisfazer a sua vontade momentânea, sem se preocupar nem um pouco com o que a outra pessoa está sentindo ou passando com aquilo que você está proporcionando para ela. Então, seria muito mais condizente se você buscasse uma pessoa que você pudesse dar atenção, uma pessoa que você pudesse amar, se preocupar e querer que, da mesma forma que você se sente amado por ela, que ela também se sinta amado por você. Diferentemente de você buscar simplesmente uma satisfação da sua carne para alcançar alegria num espaço de tempo muito pequeno, pois isso depois vai passar e você vai buscar novamente, de forma egoísta, a mesma satisfação que antes você tinha buscado e não te saciou por completo. Um outro exemplo que nós poderíamos mencionar é a respeito da embriaguez. Porque há muitas pessoas que, quando passam por vários problemas, elas têm uma tendência a buscar na bebida uma forma de amenizar a dor causada por aquele problema. Só que a questão é que, quando chega no dia seguinte, o problema ainda está lá e ainda agora ele é acompanhado por uma ressaca. Só que, às vezes, quando a pessoa busca esse refúgio, se eu posso assim dizer, na bebida, é como se ela visse que não tem ninguém ali pelejando em favor dela para a solução daquele problema. Mas quando Deus ele apresenta para nós o caminho dele, ele começa a falar assim: olha, você vai ter problemas, mas eu estou junto com você. Você não está passando por esse problema sozinho. Então, ao invés de tentar anestesiar a dor causada por esse problema, resolve esse problema junto comigo. Com base nesses exemplos, é possível perceber que há duas perspectivas diferentes de nós encararmos a vida. A primeira delas é achando que aquilo que nós fazemos gerará o resultado que esperamos, e a segunda é confiando naquilo que Deus ele diz como sendo o meio mais adequado para alcançar o resultado que nós esperamos. A partir daí você já consegue entender melhor o conflito da carne com o espírito,
Porque o Espírito ele tem a sua própria vontade, que é conforme o que Deus ele ordena, e através dele você então alcançará os frutos do Espírito, que são aqueles que nós lemos. E por outro lado, tem a sua carne, que ela tem a sua própria vontade, mas ela busca alcançar os mesmos frutos que o Espírito ele concede. Só que quando você faz as coisas pela sua carne, a tendência é que você vai errar muito mais do que acertar para alcançar aqueles objetivos. E quando você faz a direção que o Espírito Santo ele te dá, você então vê que você consegue alcançar, ser muito mais efetivo nos resultados que você tem buscado. Só que o ponto-chave da questão é que para você alcançar os frutos do Espírito, vivendo uma vida no Espírito, é necessário você se submeter ao Espírito. E é isso que muitas vezes nós não estamos tão preparados assim. Porque é muito mais fácil nós agirmos com aquilo que nós achamos ser certo, ao invés de agirmos com base naquilo que Deus diz que é certo. Então, quando nós então damos atenção à nossa carne, nós dificultamos o processo. Então, nós primeiro precisamos mortificar a nossa carne. E é isso que Paulo ele fala lá no versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, ou seja, a partir do momento que você então optou por Cristo, você então rendeu seu coração a Ele, você fala assim, olha, os desejos da minha carne, estão todos agora crucificados com Cristo e agora eu vou viver e andar pelo Espírito, para que agora sim eu possa alcançar os frutos do Espírito. E esse processo ele só acontece quando a sua carne, por mais que ela tenha vontade, você consegue com o seu Espírito controlar a vontade dela, de modo a agir da forma que Deus quer e não da forma como você quer. Sendo assim, para viver uma vida no Espírito, é necessário que você esteja agora alimentando ele diariamente, seja através desse relacionamento seu com Deus todos os dias e também através do contato com a palavra dele, que é a orientação sobre como você deve fazer as coisas para que alcance os fins que são necessários que você está procurando. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar e mencionar em momento algum é que Jesus ele fala para os discípulos que no mundo eles vão ter aflições, mas que eles deveriam ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então quer dizer que por mais que você encare todas as coisas na perspectiva bíblica, por mais que você faça tudo aquilo que é o Espírito Santo que está te direcionando a fazer, ainda assim vão surgir problemas para você solucionar que eles vão talvez tentar tirar a sua paz. Mas a segurança que você tem é a palavra que Jesus disse, que no mundo você vai ter aflição, mas ele venceu o mundo. Mas você fala assim, mas Jesus era Jesus, eu sou eu. Então ele venceu o mundo, mas agora quem tem que vencer o mundo sou eu. Mas a questão é que quando você rendeu a sua vontade e crucificou a sua carne com Cristo, você então agora passou a ser dirigido pelo Espírito e é o mesmo Espírito que estava operando na vida de Jesus e fez com que ele fosse vitorioso em todas as situações que ele enfrentou. Então, por mais que você esteja em uma situação de problema, de conflito, você, pelo Espírito Santo que está habitando dentro de você, que também estava em Jesus e que fez dele um vencedor, ele faz de você também um vencedor. E eu não falo isso aqui de uma forma de autoajuda, não. Mas eu falo que aquele que está direcionando a sua vida, ele sabe qual que é o caminho certo e qual que é o relacionamento mais perfeito para que você possa então se debruçar, para que então sobre ele você alcance a confiança que precisa para continuar a sua caminhada, por mais que os problemas surjam. Então, você vai ver às vezes os problemas se levantando à direita, à sua esquerda, mas quando você olha para aquilo, você fala, eu tenho segurança, porque aquele que me dá toda a condição necessária para viver em paz, para viver tranquilo, para viver alegre e viver uma vida cheia de amor, ele está habitando dentro de mim. E isso faz a diferença. Isso faz toda a diferença. Mas isso só vai acontecer quando você se relaciona com Deus, quando você tem um contato diário com Ele, ao ponto de você confiar naquilo que Ele fala, confiar nessa proximidade que vocês estabelecem dia após dia um com o outro. Dessa forma você então vai encontrar aquilo que você precisa para ter paz em meio aos problemas. Porque os problemas eles vão surgir, mas você ter paz para resolver eles, isso é Deus que produz no seu coração para que seja possível. Existe até um versículo bíblico que fala a respeito disso, de que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Agora, quando uma pessoa ela está próxima de Deus, ela consegue então ouvir essa palavra e sentir que Deus ele está ali junto com ela, passando por aquele problema. Mas quando ela está distante de Deus,
ela não consegue dar atenção para essa palavra que vem da parte de Deus, e ela acha que ela está sozinha no meio daquele problema, enfrentando toda aquela dificuldade, sem ter ninguém para poder auxiliá-la. Então, muitas vezes, ela acaba tendo que recorrer à forma como ela pensa que seja a mais certa, a mais acertada, para alcançar os resultados que espera, por mais que esses muitas vezes envolvam uma caminhada solitária. Então, sintetizando tudo isso que eu expliquei para poder solucionar a sua pergunta, então, para que você tenha uma vida de alegria e de amor constante sem que isso caia, você primeiro tem que ter o entendimento que para isso é necessário uma vida no Espírito e que os problemas eles não vão deixar de surgir simplesmente porque nós buscamos fazer as coisas da forma mais acertada, mas eles vão vir. Mas a questão é quem está com você quando o problema vem. Você está sozinha ou você está acompanhada daquele que venceu o mundo? A segunda pergunta foi enviada pela Thaís Andréa Soares, que diz: você poderia fazer um vídeo falando sobre as formas como Deus se comunica conosco hoje? Bom, temos várias formas que Deus ele fala conosco nos dias atuais, mas aquela que nós devemos nos apegar com maior diligência e maior confiança e segurança se chama a Palavra de Deus. Por quê? Todas as suas experiências espirituais, de algo que Deus ele te falou, algo que Deus te revelou, comunicou, você vai ter que fazer uma análise dela com base no que a Bíblia diz. Porque se nós temos registrado, escrito, o que Deus ele já tinha nos revelado antes, que é a sua própria palavra, do passado, e Deus ele mesmo fala pela sua própria palavra, que ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, se você verificar que uma revelação que veio, seja assim uma experiência que você teve, ou então alguém que teve e te contou, e isso entra em contradição com a Bíblia, então você tem que ter dúvidas a respeito daquilo que veio para você como revelação de Deus, para que você não venha a receber uma outra palavra como sendo palavra de Deus, sendo que na verdade o que Deus ele já disse já está escrito. Então, independente de qual experiência espiritual você tiver, se ela estiver em contradição com o que a Bíblia fala, rejeite. Se ela estiver extrapolando aquilo que a Bíblia fala, suspeite. E se ela estiver dentro daquilo que a Bíblia está revelando, então receba. Uma segunda forma de Deus falar conosco é através de sonhos e visões. Isso até mesmo foi profetizado por Joel, lá no Antigo Testamento, lá no capítulo 2, que ele fala que Deus, no caso Deus falando, Deus diz que naqueles dias ele derramaria do teu espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos eles teriam sonhos, e os vossos jovens teriam visões. Então, o Espírito Santo já foi derramado sobre as nossas vidas, tanto que nós temos hoje o privilégio de ter ele habitando dentro de nós, e ele então nos impulsiona a termos sonhos e visões a respeito das coisas que são do céu. Então, talvez você vai entrar na internet e você vai ver muitas pessoas que tiveram sonhos e visões e eles estão ali relatando a respeito deles. Mais uma vez, você tem que analisar todos eles e verificar se estão dentro do que a Bíblia fala. Porque a Bíblia fala para a gente julgar a profecia, mas não o profeta. Então, pode ser que alguém teve um sonho, alguma revelação, mas em partes ela conhece, em partes ela profetiza, como também diz a Bíblia. Então, se a pessoa ela entendeu uma parte da mensagem, mas a outra ficou um pouco obscura, ela às vezes pode dar a sua própria interpretação dentro daquilo, por mais que isso não esteja errado, mas ela pode acabar deturpando um pouco o que a revelação tinha a passar para ela, seja aumentando, extrapolando um pouco, ou então saindo um pouco fora do que a Bíblia diz. Então, sempre tem que ser feita essa análise. Mas, por exemplo, eu já tive experiências de estar em uma sala de oração, a gente está orando, e em um determinado momento uma pessoa teve uma visão, no momento da oração. E essa visão ela era condizente com o que a Bíblia falava. Então tá ok. Uma outra experiência que no caso agora foi minha, foi esse canal do YouTube, porque na verdade ele só surgiu com base em um sonho que Deus ele me deu e eu pedi interpretação e ele me mostrou uma postura que eu estava tendo, que eu precisava mudar ela, porque eu estava retardando muitas coisas de acontecerem na minha vida. Então eu entendi isso de que Deus está tentando me revelar no sonho, tanto que eu geralmente não costumo lembrar de sonho, e esse dia específico eu lembrei, não entendi nada do sonho no primeiro momento, orei a Deus, ele me deu a interpretação, e eu vi que fazia completo sentido dentro daquilo que eu estava passando naquele momento. Então, com base nisso, então, é que eu criei o canal para poder falar a respeito da palavra de Deus.
Agora, temos outras coisas também que a gente pode considerar como fonte da palavra de Deus, ou fonte de Deus falando conosco. Tem pessoas que ainda não conheceram a Cristo, não conheceram a palavra de Deus, mas ainda assim, Deus ele tem uma forma de falar com elas. Se você verificar, a consciência é uma forma de Deus dar um alerta na pessoa que anda em caminhos diferentes daquele que Deus gostaria que a pessoa andasse. Não que Deus quer controlar os seus passos, mas ele, como um pai deseja boas coisas para os seus filhos, assim é Deus conosco. Ele então quer que nós andemos por caminhos que vão nos dar vida e não caminhos que vão tirar a nossa vida. Então, o que acontece muitas vezes é Deus dando alertas para nós através da nossa consciência sobre algo que nós estamos fazendo para que possamos voltar a um caminho de sobriedade e não fazer coisas impensadas. Por exemplo, às vezes alguém fala assim, não, mas a consciência você é moldada conforme a cultura que você está inserido. Na verdade, isso é uma parte da verdade, porque a cultura ela tem o poder de cauterizar a sua consciência ou então até de corroborar com aquilo que Deus está te revelando. Porque vamos pensar o seguinte, até Adão e Eva terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não tinham nenhuma capacidade de julgamento do que era certo e do que era errado. Mas quando eles adquiriram essa habilidade de julgar o que é certo e errado, o julgamento de certo e errado era igual ao de Deus. Então, a nossa capacidade que temos hoje de definir o que é certo e o que é errado é conforme o próprio Deus considera certo ou errado. Então, se hoje eu posso dizer que roubar é errado e que certo é ser honesto, então isso foi porque Deus ele me permitiu, quando Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele conhecer que isso era bom e que isso era mal. Ele talvez poderia ter tido uma outra ótica do que era certo ou errado, mas foi a mesma ótica que Deus tinha. Tanto que a serpente ainda fala com Eva que se ela comesse do fruto, ela seria igual a Deus, no sentido de poder julgar as coisas da mesma forma que Deus ele julga, né? Discernir da mesma forma que Deus. Então, é como se Deus estivesse tentando bloquear a pessoa, a Eva no caso, de ter a mesma habilidade que Deus tinha para analisar cada situação. Então, a consciência eu vejo como uma forma muito forte de Deus ele direcionar a pessoa dentro daquilo que é certo ou dentro daquilo que é errado, até que a cultura onde ela está inserida venha a tentar cauterizar o que era errado ao ponto de fazer com que isso seja certo e vice-versa. Uma outra fonte que Deus usa para poder falar conosco também, essa no caso envolve muita questão da sensibilidade para você enxergar e sentir Deus ele te direcionando a falar alguma coisa em relação àquilo, é a natureza. Igual, por exemplo, se você pegar lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 28 até o 30, veja só o que diz a palavra de Deus. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, em vários momentos a gente vê Jesus utilizando aspectos da natureza para poder falar a respeito do cuidado de Deus. Ele fala a respeito disso, ele fala também quanto ao grão de mostarda, né, para ser como um grão de mostarda, que ele é pequenininho, mas ele cresce a níveis assim, muito grandes, para ser a maior das hortaliças. Então, ele usa o joio e o trigo também para poder fazer uma parábola. Ele usa também a parábola do semeador para poder falar a respeito daquelas pessoas, dos tipos de terra que existe, onde a semente ela cai. Então, nós vemos que em muitos aspectos, Jesus utilizava a própria natureza para revelar alguma coisa que era espiritual. Porque Deus ele criou a natureza, ele fez com que todas as coisas funcionassem de uma forma até ensinável para nós. Ela revela vários princípios. A gente olha, por exemplo, para a formiga, a gente vê um princípio de quem trabalha. Deus mesmo ele falou a respeito dos pássaros, que eles não trabalhavam, mas eles tinham um alimento. Então, em várias partes você vai ver Jesus utilizando de aspectos da natureza para ensinar a palavra de Deus. Isso, claro, envolve muita sensibilidade, de você ver as coisas. Às vezes não precisa nem ser necessariamente algo na natureza, mas algo que acontece que envolve a criação de Deus. Eu falo, por exemplo, assim, pessoas. Algo que uma pessoa fez, uma criança fez, né, na sua inocência, você consegue, às vezes, perceber
um ensinamento de Deus, você consegue talvez se enxergar na posição dela como uma criança e você como pai ou mãe se vê na situação de Deus, como que você é aos olhos de Deus em alguma situação específica e você tirar um aprendizado com base naquilo ali. Parênteses aqui só para complementar uma informação do vídeo. Quando eu falo sobre a criação e a natureza ser uma forma de Deus ele falar conosco e nos ensinar, eu me baseio nisso com a impressão que vem do nosso espírito, gerada pelo Espírito Santo, para que nós então possamos agir conforme a direção dele. Porque a gente fala assim, Deus ele habita dentro de nós, todo mundo fala, glória a Deus, aleluia. Mas essa percepção, ela vem do nosso espírito, quando nós alimentamos o nosso espírito. Explicando aqui basicamente uma coisa que é um pouco mais complexa, mas só para você entender. Imagine, a Bíblia fala a respeito do homem dividido em corpo, alma e espírito. Então, o seu corpo, quando você não alimenta o seu espírito, ele é mais forte, então ele se une com a alma para geralmente fazer aquilo que o corpo se agrada. Por quê? Porque você não tem nenhuma outra perspectiva a não ser aquilo que você consegue ver e tocar. Agora, quando Jesus ele te chama para viver uma vida com ele, ele fala assim, olha, mortifica a sua carne, entendeu? Mortifica a sua carne e vivifica o seu espírito. Então, você fazendo isso, você então enfraquece a sua carne, para que o seu espírito, ele em união com a sua alma, eles estejam produzindo no seu corpo vontades que sejam puras e que venham da parte de Deus. Então, o seu espírito, ele recebe da parte de Deus, ou seja, Deus habita dentro de você, amém? Então, se ele habita dentro de você, ele então se comunica com o seu espírito. Agora, o seu espírito, ele estando abastecido e fortalecido, ele então, em união com a sua alma, que no caso seria a sua razão, as suas emoções, ele começa então a conduzir aquilo que você vê e toca no natural. Então você começa a olhar para as coisas que são naturais, não com a mesma perspectiva de antes, que era apenas da carne. Você começa a olhar com a perspectiva que é do Espírito, por causa que o Espírito Santo que habita dentro de você, ele comunicou com o seu Espírito, para que você então pudesse reproduzir isso na carne. Né? E claro, a alma aqui estando só como o elo de ligação entre os dois. Então, quando você consegue olhar para as coisas na natureza, na criação, e ver ali uma mensagem de Deus, isso é uma prova também de que o seu espírito ele está fortalecido e que a sua carne ela agora está andando em submissão e em sujeição ao teu espírito. Então, essa também é uma das melhores formas de você permanecer firme na caminhada com Deus, por causa que é ali que ele te mostra as coisas no dia a dia, em cada momento e em cada situação. Agora vamos continuar com o vídeo. Então, isso é muito importante. Outro ponto também, que também coopera muito com a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Se você verificar comigo lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, veja só o que diz a palavra de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, aqui Jesus está falando, olha, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo nas igrejas. Você vê aqui que no início do Apocalipse, tem a carta para 7 igrejas da Ásia, e ali ele fala, escreve ao anjo da igreja de tal lugar assim. Ali ele está fazendo uma menção clara ao líder espiritual de cada lugar onde ele estava enviando uma carta. Então, se ele estava falando assim, olha, a igreja de Sardes, por exemplo, então fala ao anjo da igreja de lá. Então, tipo assim, oriente a liderança que está lá a respeito daquilo que eles têm feito, daquilo que lhes falta fazer, para que eles então possam continuar no caminho que Deus quer para eles. Então Deus ele estabeleceu os pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, profetas, para que então eles possam fazer com que a igreja ela esteja sempre no caminho de Deus. Claro que há muitos que acabam se extraviando, esquecem de dar o foco ao evangelho e acabam colocando interesses particulares no meio das suas mensagens, mas a gente vai verificar também tudo com base na palavra. E a gente vai começar a discernir essas coisas. E aquilo que Deus ele então tem revelado aos nossos líderes espirituais, que está dentro do que a Bíblia nos diz, nós então devemos receber, dar ouvido àquela instrução que está vindo da parte de Deus, para que a gente possa então permanecer no caminho. E aí se cumpre então o que ele está falando a respeito de aquele que vencer, então ele comerá da árvore da vida. Então, nós temos várias formas que Deus ele fala conosco, mas muitas vezes nós precisamos ser sensíveis e ensináveis para que possamos aprender de Deus e fazer a vontade de Deus, porque é assim que a gente alcança os frutos do Espírito que eu respondi na pergunta da Gorete.
Então, se nós dermos ouvido ao que Deus tem tentado nos revelar dia após dia, nós então conseguiremos caminhar em santidade, em um caminho que Ele tem trilhado para que nós andássemos nele, porque a própria Bíblia diz que Deus ele criou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então, ou seja, nada mais é do que a vontade dele revelar também essas obras para que nós possamos andar nessas obras. Então, é vontade de Deus ele falar conosco, tem que ser vontade de nós como filhos, querer ouvir o que ele tem a nos dizer e seguir aquilo que é a vontade dele, porque o que ele tem é melhor. Os nossos sonhos, eles são limitados àquilo, ele é limitado àquilo que nós conhecemos. Mas os sonhos de Deus, eles não têm limite, por causa que ele é ilimitado. Então, a partir do momento que eu dou ouvido à voz de Deus, faço aquilo que Deus ele me instrui a fazer, então eu começo a experimentar o sonho dele, que excede a tudo aquilo que eu posso pensar e imaginar, por causa que os sonhos dele são muito maiores do que o meu, assim como os pensamentos dele são muito maiores do que os meus. Eu espero que de alguma maneira tenha sido claro, tentado ser mais didático do que das vezes anteriores. Se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar aqui embaixo. E se tiverem outras perguntas que quiserem fazer, deixa aqui que quem sabe que vire um próximo vídeo para o canal. Se você gostou, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative as notificações para receber a notificação de outros vídeos que eu publicar. E nós nos vemos então numa próxima. Deus te abençoe e até mais.